Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, é um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui nessa noite, para juntos adorarmos o nosso Deus, louvar o seu grande nome, estudarmos a sua palavra, e é muito bom rever os irmãos, mais uma vez, nesse dia, e saber que vocês estão gozando perfeita saúde, isso é muito bom. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 7 até o versículo 17, para uma reflexão da palavra do Senhor, nosso Deus, aos nossos corações nessa noite. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, está escrito assim: Desculpe, irmãos. Vamos novamente à leitura. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para falar conosco nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Deus tem uma palavra para você. E é por isso que Ele te trouxe aqui na sua casa nessa noite, porque Ele deseja muito, muito falar ao seu coração. Então é importante que você, antes de irmos para a palavra, orasse ao Senhor. Pedisse ao Espírito Santo para falar ao seu coração, para que o Espírito te ajudasse a conectar essa palavra com a sua vida, Ore a Deus sobre isso nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Peça ao Senhor também pela minha vida, para que Deus possa ser, mais uma vez, gracioso comigo e me ajude a
transmitir a sua palavra nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, no nome de Jesus, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. E nós carecemos muito, Senhor, mas muito mesmo, de compreendê-la nessa noite. Nós conhecemos o poder dessa palavra, porque em outras ocasiões nós já experimentamos. E por essa razão, Santo Deus, nós nos curvamos reverentemente à tua palavra nesta noite e suplicamos o auxílio glorioso e poderoso do teu Espírito Santo. Fale conosco, Santo Deus. Deus bendito, seja bondoso mais uma vez comigo também nessa noite. E me ajude a transmitir, ó Deus, a tua palavra aos teus filhos. Me ajude a cumprir o meu papel nesta noite, Santo Deus. No nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Tome o seu assento. Hoje, baseado nesse texto, eu quero falar sobre como superar as crises e as incertezas provocadas por elas, pelas crises. Com a chegada da Covid-19 no Brasil e com a imposição de lockdown em todas as nossas cidades, muitos de nós decidimos nos adaptar. Não tinha outra alternativa. Arrumamos espaços, em nossas casas para trabalharmos de home office. Escolhemos novos hobbies. Fizemos cursos online, até que uma solução fosse encontrada urgentemente. Esperávamos que as coisas voltassem ao normal dentro de 2 ou, no máximo, 3 meses. Mas o problema é que a Covid se mostrou mais forte do que nós imaginávamos. E já estamos chegando no 10º mês de pandemia em todo o mundo. E uma questão comum que todos nós estamos lidando agora é com as incertezas. Estamos preocupados com os nossos empregos. Estamos muito preocupados com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, com a saúde dos nossos amigos. Não deixamos de atentar para o que diz os jornais acerca da nossa economia. Nós estamos preocupados com a economia do nosso país. Estamos orando para que Deus dê sensibilidade, para que Deus dê sabedoria aos nossos gestores, aos gestores desta nação, tanto no governo federal, estadual, como nos governos municipais, pedindo para que Deus dê a eles sabedoria, para que eles possam encontrar um caminho que mais rapidamente nos ajudará a sairmos desta crise. E essas preocupações, elas estão começando a pesar na nossa saúde emocional. Muitos de nós estamos adoecidos emocionalmente. Nós sabemos, todos nós sabemos, que quando a vacina chegar, ela não vai resolver todos os problemas provocados pela Covid. Teremos que lidar com muitos outros problemas, dos quais nós não sabemos ou não saberemos como resolver. Contudo, meus irmãos, na palavra de Deus, nós encontramos direção, diga direção, esperança,
deleite em tempos de crise e de incertezas. E como podemos, pastor, encontrar direção, esperança e deleite na palavra de Deus em tempos como esse que nós estamos vivendo? Primeiramente, e eu gostaria que você anotasse, primeiramente, obedecendo a palavra de Deus, independentemente da direção que ela apontar. Vou repetir. E como nós podemos, pastor, encontrar direção, esperança, deleite na palavra de Deus em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo? Obedecendo a palavra de Deus, independentemente da direção que ela apontar. Olhe, por favor, para a sua Bíblia. O versículo 7 ao versículo 9. Veja o que o autor de Reis nos diz. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Meus irmãos, depois de ficar um ano às margens do rio ou do riacho de Querite, e sustentado por corvos, Deus tinha uma nova direção, um novo meio de sustento para diante daquelas incertezas e daquele momento de crise provocado por falta de chuva. É isso mesmo. O fim daquele suprimento em Querite, o fim das águas, da correnteza de águas em Querite, exigia mudança. Veja o versículo 7. O riacho secou-se pela falta de chuva. E Elias precisava de uma nova direção. Algumas vezes é o que sucede em nossas vidas. Há um fim de uma coisa para que haja o começo de outra. É nesses momentos de final de ciclos que é necessário obedecermos à palavra de Deus. Porque os fins tornam-se começos de novas manifestações, novos empreendimentos, novas oportunidades. E Deus tinha para o seu servo Elias novas experiências em Sarepta. Deus tinha para o seu servo Elias novas revelações, novas manifestações da sua glória e da sua graça. E é por essa razão, assim que o ciclo se fecha em Querite, Deus aponta agora para Elias Sarepta, porque Sarepta seria o lugar onde Deus manifestaria a sua glória, o seu poder ao seu servo Elias. O problema é que essa nova direção de Deus apontava para Sarepta de Sidom, e o meio de sustento revelado a Elias era uma viúva pobre e pagã. Sarepta ficava exatamente na região governada por Etibaal, pai de Jezabel, mulher de Acabe, que queria tirar a vida de Elias. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e versículo 31. Olha o que diz a palavra. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava.
ou fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Deus mandou que Elias fosse para Sarepta. Sarepta era uma região governada por Etibaal, pai de Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, que juntamente com ele queria tirar a vida do profeta Elias. O curioso é que Elias ficou sob a orientação de Deus 1 ano em Querite e 2 anos em Sarepta, terra do sogro de Acabe, e nenhum desses 2 lugares ele foi encontrado. Agora veja o que diz 1 Reis, capítulo 18, e versículo de número 10. Veja o que diz: segundo Obadias, o servo de Acabe, não houve uma nação ou reino que Acabe não procurasse por Elias. Veja o que diz o versículo 10 aí do capítulo 18. Juro pelo nome do Senhor, Obadias falando com Elias um tempo depois. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-se. E eu fiquei me perguntando, por que Acabe não encontrou? Se Querite ficava dentro dos termos de Israel, onde Acabe governava. E é óbvio que se não estava chovendo, para onde Elias poderia ir? Para onde corria a água? Certamente, Acabe mandou os seus soldados procurar Elias por todos os riachos, por todos os rios de Israel. Mas ele não encontrou, ele não foi encontrado. Elias agora, sob a orientação de Deus, foi para a região do sogro de Acabe. E ele era conhecido, claro que era. Quando a viúva o viu, ela falou, o versículo 12 do capítulo 17, diz que quando a viúva o viu, ela falou: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de... Ela sabia que Elias era servo do Senhor. Elias estava sendo procurado, ou foi procurado, por todas as nações. Acabe não poupou tempo, recurso, atrás de Elias. Elias era considerado um fora da lei perigoso em Israel. E por que ele não foi encontrado? Por que Acabe não o encontrou? Simplesmente porque Elias estava no centro da vontade de Deus. Meu irmão, o único lugar seguro em tempos de incertezas e de crises é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para todos nós em tempos de incerteza e de crises como essa que estamos vivendo. Não se iluda com a falsa segurança proporcionada pelos homens. Não se iluda. Eles não podem nos proteger. Não vão conseguir nos proteger. Não podem. Lívia falou para mim hoje, ela contou para mim. Hoje ela retornou
à escola para um trabalho lá. E conversando com uma de suas colegas, uma delas disse: Nívia, desde quando começou essa pandemia, não saí de casa para nada. Não visitei nem minha mãe, porque minha mãe era do grupo de risco. Não saía para nada, Nívia. Nada. Minha irmã que mora, ela tem uma irmã que mora em Brasília. Minha irmã que mora em Brasília, ela contando, falou que ia vir nos visitar. Eu e mamãe pedimos para ela não vir. Fica aí, não vem não. Não saiu para lugar nenhum. E você acredita que ela pegou Covid? Dentro de casa. Protegida de tudo e de todos. Ou melhor, na ideia de que poderia ser protegida, não se iluda, meu irmão. Com a segurança proporcionada pelos homens, eles não podem nos proteger. Não podem nos proteger. Não confie na incerteza das riquezas. Ao contrário, confie na palavra de Deus. Confie na direção de Deus. Confie em Deus. Elias foi para o lugar onde eu não iria. Ele foi para o local menos indicado para se esconder de Acabe, terras do seu sogro Etibaal. Mas era lá, foi para lá que Deus mandou ele ir. E era para lá, era o centro da vontade de Deus que nós encontramos segurança. Além disso, segundo o escritor de Reis, Elias seria sustentado por uma viúva pobre e pagã. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente lê a palavra de Deus, ou as exigências que Deus nos faz, tem hora que Deus parece ser bem-humorado, não parece? Deus, o meio de sustento de Elias, durante aquela crise, seria uma viúva pobre e pagã. E por que nós sabemos que ela era uma viúva pobre? Porque quando Elias a encontrou, ela estava catando gravetos para poder fazer a última refeição para si e para o seu filho. Porque ela tinha somente uma porção de farinha e um pouquinho de azeite numa vasilha. Era pobre. Não tinha nenhuma condição. Não tinha nenhuma condição. E sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Ou melhor, o que a experiência com Deus e com a sua palavra nos ensina? É que normalmente a direção de Deus contraria a lógica humana. O que seria razoável para Elias? Ir para qualquer outro lugar, como eu já disse, menos Sarepta. O que seria razoável para Elias? Ser sustentado por qualquer outra pessoa, menos por uma viúva pobre e pagã. Mas acontece que Elias, segundo o versículo de número 10, ele obedeceu à direção de Deus e foi para Sarepta. E quem ele encontra na porta da cidade? Uma viúva, ou a viúva, colhendo gravetos. Elias logo reconheceu que se tratava da viúva que Deus havia ordenado a ele para sustentá-lo. Olha que interessante. E sabe o que eu aprendo aqui? Que nós jamais devemos subestimar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque normalmente Deus usa as pessoas mais improváveis, ou menos improvável, ou mais improvável, para nos ajudar. Olha quem Deus coloca no caminho de Elias, naquele momento de crise, de incertezas: uma viúva pobre. Mas Elias, qual foi o segredo de sucesso de Elias? Como veremos, Elias obedeceu à palavra
de Deus. Independente para onde Deus estava mandando ele ir, independentemente se era para as terras de Etibaal, sogro de Acabe, independente se ia ser uma viúva pobre que ia sustentá-lo, ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso grande problema é que nós somos desobedientes à palavra do Senhor. A maioria de nós somos sábios segundo os nossos próprios olhos. A maioria de nós estribamos no nosso próprio conhecimento. A Bíblia diz uma coisa e nós fazemos outra coisa. A Bíblia aponta uma direção e nós vamos para outra. Hoje em dia, muita gente está considerando a Bíblia ultrapassada e irrelevante. As pessoas hoje, normalmente, baseiam suas decisões na filosofia, no conselho de amigos, nos mestres da atualidade. Normalmente, quando uma pessoa chega para mim falando: pastor, eu vim aqui para comunicar uma decisão. Uma das primeiras perguntas que eu faço é se essa decisão está baseada onde? Ou quem é o mentor? Ou quem está aconselhando aquela pessoa? Na maioria das vezes, as pessoas não apontam a palavra de Deus. Normalmente, elas não dizem, pastor Alain, que está tomando a decisão porque leu na palavra, porque entendeu na palavra que Deus estava apontando aquele caminho. Normalmente, as pessoas fazem isso. Por esses dias, a comunidade evangélica ficou horrorizada com a proposta de um renomado pregador de ressignificar a palavra de Deus. Segundo aquele falso profeta, as pessoas ou ninguém poderia ser censurado por 2 ou 3 versículos desatualizados. E propôs à sua igreja atualizar, reler a palavra de Deus. E eu vi muita gente indignada com a proposta desse renomado pregador. Muita gente ficou contrariada. E alguns começaram lá a responder, né, das postagens, a reclamar. Alguém chegou para mim e falou: pastor, você viu? Eu falei: vi. E aí, pastor? Eu falei: a palavra de Deus está se cumprindo. Mas eu gostaria de perguntar a você: todos nós, consideramos um absurdo, como de fato é o fim da picada, propor a atualização da palavra, para que as pessoas que não se enquadram, não se almodam, né, a ela, venha para a igreja. Então vamos reescrevê-la, vamos atualizar esse, aquele versículo, para que as pessoas possam vir, porque senão elas não virão. É claro que isso é um absurdo. Todos nós ficamos espantados com esse tipo de proposta. Mas o que dizer? Preste atenção. O que dizer dos crentes que estão abandonando seus lares e seus cônjuges e contraindo novas núpcias por qualquer motivo, separando, divorciando por qualquer razão e casando de novo, sem se importar com o que Mateus, capítulo 19, versículo 8 e 9 diz, com o que Malaquias, capítulo 2, versículo 14, registrou. O que dizer dos relacionamentos amorosos e das sociedades entre o crente e o infiel,
ignorando que, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16 diz: o que dizer dos crentes que odeiam uns aos outros e não estão nem aí para o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 20 e versículo 21. O que dizer dos crentes que não perdoa as falhas uns dos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, segundo Efésios, capítulo 4 e versículo 32, e nos ordenou, em Mateus, capítulo 18, versículo 32 ao versículo 35. O que dizer das práticas imorais, fornicação, adultério, mentira, corrupção, praticadas por muitos ditos cristãos, que não tem nenhum temor de praticar essas coisas e ainda tomar ceia, reunir como se fosse um crente, cantar. Muitos deles estão subindo no púlpito e pregando a palavra. O que dizer destas pessoas que não importa com o que Paulo registrou em Efésios, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo de número 5. O que dizer dos que andam dividindo igrejas em nome do genuíno evangelho, segundo o que Paulo disse aos pastores de Éfeso, em Atos, no capítulo 20, do versículo 29 e versículo de número 30. O que dizer daqueles que não se submetem a Deus e nem resistem ao diabo, segundo Tiago, capítulo 4 e versículo 7. E eu estava lendo esse texto hoje, meditando nele, e eu entendia que submeter a Deus e resistir ao diabo era simplesmente resistir os ataques do diabo. Mas se você olhar atentamente o contexto de Tiago, ele está falando de resistir às tentações do diabo. Tem muito crente que não se submete a Deus, mas também não importa com as tentações do diabo. Eles cedem facilmente, se entregam facilmente, ouve as suas ideias facilmente, como Eva, lá no Éden, quando o diabo ofereceu o fruto, ela não pensou duas vezes, pegou, comeu e deu também para o seu esposo. O que dizer desses crentes que não se submetem a Deus e nem resistem os ataques e as tentações do diabo? O que dizer deles? O que eu posso dizer daqueles que não se submetem a nenhuma autoridade pastoral e acham que podem desenvolver um relacionamento com Jesus à parte, separado da sua igreja, ignorando o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, nos ensinou? O que dizer daqueles que não honram o Senhor com as primícias de toda a sua renda, segundo Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, e segundo Malaquias, capítulo 3, e versículo de número 8. Meus amados irmãos, o que dizer dessas práticas? Muitos de nós ficamos horrorizados quando ouvimos coisas do tipo, atualizar a Bíblia, mas quantos de nós ignoramos a palavra de Deus todos os dias, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida cristã? Não obedecendo, não fazendo caso da palavra do Senhor nosso Deus. Escute-me, Elias tinha muitos argumentos para não obedecer a palavra de Deus. Ele poderia ter dito para o Senhor: o Senhor está me mandando logo para Sarepta de Sidom? Mas não é lá, Senhor, que mora ou que reina Etibaal, pai da Jezabel, assassina dos teus profetas? E o Senhor me manda logo para lá? Ele poderia ter dito isso ao Senhor. Ele poderia também ter argumentado com Deus: Deus, escuta aqui, o Senhor está me mandando para aquela região, fora dos termos da abençoada Canaã, para ser sustentado por uma viúva pobre e pagã. Não é possível, Deus. Ele poderia ter argumentado com Deus também. Ele poderia ter racionalizado a instrução que Deus estava dando.
Mas segundo o escritor, no versículo de número 10, o início do versículo 10, ele diz que Elias foi. Elias obedeceu ao Senhor. E por essa razão, Elias superou as incertezas de Querite, as incertezas de Sarepta, as incertezas provocadas pela crise, a incerteza de quando ia chover. Ele superou aquela crise. Por quê? Porque ele obedeceu à palavra de Deus. Decida hoje, meu irmão. Não deixa para amanhã, não. A Bíblia diz que Deus virou e disse a Elias: vá imediatamente. A ideia que eu tenho aqui é que imediatamente ele levantou e foi. Decida hoje. Não deixa para amanhã. Abandonar esse pecado que te escraviza, meu irmão. Decida hoje ser um cristão melhor. Ser um cristão participativo na sua igreja. Ser um cristão obediente ao pastor e à palavra de Deus. Decida hoje servir ao Senhor com integridade de coração. Decida hoje ser um marido melhor. Amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. Decida hoje, minha irmã, submeter a orientação do seu marido e respeitá-lo, como Paulo nos ensinou em Efésios no capítulo 5. Decida hoje ser um filho melhor, ser um filho atencioso, ser um filho prestativo na sua casa. Decida hoje ser um cidadão de bem nessa nação, pagar seus impostos, não ficar ultrapassando sinal vermelho, não ficar jogando lixo na rua. Decida hoje ser um cristão que glorifique o nome de Jesus e que não traga vergonha ao Evangelho. Hoje, a Bíblia diz: se ouvires a voz do Espírito Santo, hoje devemos obedecê-la. Decida hoje, meu querido irmão. Decida hoje obedecer ao Senhor, seguir a decisão segura que Deus está te dando na sua palavra. Faça igual Elias. Obedeça a palavra de Deus, ainda que ela não faça sentido para você, ainda que ela te desafie, ainda que ela te mostre um absurdo. Decida hoje mesmo, obedecer a palavra de Deus. Segundo, como é que nós podemos, pastor, encontrar direção, esperança e deleite na palavra de Deus, diante das incertezas e das crises? Proclamando esperança, fundamentado exclusivamente na palavra de Deus. Isso ajudará a você mesmo. Deixa eu repetir. Como é que eu posso encontrar direção, esperança e deleite em tempos de crises e de incertezas? Proclamando esperança, fundamentado exclusivamente na palavra de Deus. Veja o que diz o versículo de número 12 ao versículo de número 14. Mas ela respondeu, a viúva, respondeu a Elias: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Que situação! Veja o desespero daquela viúva. Você está me pedindo pão?
Você não está vendo que eu estou aqui colhendo uns 2 gravetos? Eu vou preparar a última refeição. Nós vamos morrer. Situação crítica. A falta de chuva havia provocado uma crise econômica além das fronteiras de Israel. As consequências do pecado não escolhem nacionalidade, não escolhe posição social, não quer saber se é homem ou mulher, se é criança ou jovem, se está doente ou são. As consequências do pecado se abateu sobre toda a face da terra. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 ao versículo de número 12, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E veja a sentença do versículo 23, do capítulo 3 de Romanos: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado fomos banidos da presença de Deus. E aquela viúva, ela reconhecia que o seu pecado, que os seus pecados era a razão daquilo, porque ela simplesmente aceita o fato de morrer juntamente com seu filho, como castigo de Deus. Veja o que ela diz: eu vou fazer uma refeição, a última, para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Consequência do pecado. Quem não sabe disso? Deus não disse isso para Adão? Não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão pagou para ver, e hoje toda a sua descendência, todos os herdeiros de Abraão, sofrem as consequências do pecado. Mas eu gosto muito do versículo de número 13. Veja o que Elias diz: porém, Elias lhe disse, não tenha medo. Ou seja, as coisas não precisam terminar assim. Ninguém precisa morrer. Tenha esperança, tenha fé. Olha o que Elias vai dizer para ela. Leia novamente, meu irmão. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Elias se coloca como um proclamador da esperança. Veja o que ele diz: vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pois assim diz quem? Acabe? Não. Etibaal? Não. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não vai acabar. Você não vai morrer, é só você fazer segundo a palavra do Senhor. O que Elias está fazendo aqui, meu irmão? O que Elias está fazendo? Proclamando esperança. Você quer vencer as incertezas da vida? Você quer vencer as crises? Proclame esperança. Proclame Jesus. As pessoas estão condenadas ao pecado e nós sabemos disso. Então nós precisamos proclamar esperança. Nós precisamos proclamar Jesus. Semana passada, eu ouvi alguém dizendo que a maioria dos evangélicos tem receio de proclamar a palavra. Isso mesmo.
A maioria dos evangélicos tem receio de proclamar a palavra. Você quer ter uma prova disso? Fala com alguém para pregar na sua igreja. Chega no culto, domingo à noite, fala assim, ó, você vai pregar agora. Faz igual o pessoal daquela igreja lá, hoje a revelação está com você. Fale assim para você ver. E por que as pessoas estão receosas? Por que a maioria dos evangélicos tem receio de proclamar a palavra? Há pelo menos 3 razões. Primeiro, porque não a conhecem. Segundo uma pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos, mais de 60% dos evangélicos não leem a Bíblia. Estou falando dos Estados Unidos, onde o povo tem o hábito de leitura. Imagina o Brasil. As pessoas não proclamam o Evangelho, sabe por quê, meu irmão? Porque elas não conhecem a palavra. É por isso que elas têm receio. Elas não leem a Bíblia. Não conhecem as Escrituras. Não conhecem o poder de Deus. Não ouvem a voz de Deus, porque elas não param para ouvir, para ler, para estudar a palavra. Por isso elas não proclamam. A segunda razão é porque estão intimidadas com as perseguições religiosas e com a cristofobia. Agora começaram uma perseguição terrível. A imprensa, algumas autoridades estão agora trabalhando contra a pregação da palavra. Já tiraram faz tempo a Bíblia das escolas. Já faz tempo. Meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Terceira razão. Porque a maioria não querem desagradar os amigos, os parentes e os colegas de trabalho. É impressionante. Vai num churrasco de crente. Senta numa roda de crente. Quer dizer, eu nem sei se eu posso falar que é crente. Mas o que menos falam é da palavra de Deus. Nós sentamos na mesa de lanche, no horário de trabalho. Nós falamos de política e brigamos. Defendemos o nosso candidato. E mexe com ele para você ver. Se você não arruma problema. Nós defendemos nosso time do coração. Eita, galão da massa. Defende com unhas e dentes. Mas sentado na mesa, para falar um versículo da palavra, vamos constranger as pessoas. Não pega bem. Vamos desagradar o colega. Vamos estragar a festa. Eu já contei para vocês aqui de uma festa de Natal que eu fui. Todo mundo reunido. Pensa a piadagem e as bebedeiras e eu lá de longe. Festa familiar. E aí alguém da festa foi lá e falou assim, Washington, você podia fazer uma oração para nós. Meu irmão, eu estava com uma palavra quentinha no coração. Falei, claro que eu vou orar. Mas vocês deixam eu trazer uma palavra antes? Claro, pode falar, todos reunidos. Eu fui lá em Lucas, sobre o Jesus e os 2 ladrões crucificados ao lado do Senhor. Preguei meia hora naquele texto, porque eu ia pregar esse texto na cantata de Natal. Então ele estava quentinho no coração. Falei, então é hoje que eu vou treinar ele aqui. Amanhã eu tenho que estar diante da multidão, já vou treinado. Ver que os pontos que eu preciso consertar. E pensa uma pessoa que pregou com entusiasmo e com ousadia. Acabei com a festa. Acabou a festa. E aí nós ficamos lá e foram comer, né? Chegou meia-noite, muita gente perdeu até o apetite. Até eu fiquei sem vontade de comer, porque eu vi o constrangimento que eu causei. Falei, Lívia, bora vazar. Fizemos uma marmita e vazamos. Mas por que as pessoas não falam, não proclamam a palavra de Deus? Porque elas não querem constranger os amigos. Não querem constranger os parentes. Se a gente vai falar, isso foi dito há 2000 anos atrás,
Outro dia uma pessoa perguntou: pastor, isso tem quanto tempo foi escrito? Eu falei: tem 3.000 anos. Era um episódio que envolvia Davi. A pessoa: 3.000 anos? Você está querendo aplicar isso hoje? Eu falei: claro. Mas por que as pessoas não proclamam o evangelho, não proclamam a palavra? Primeiro, porque elas não conhecem. Segundo, por causa das perseguições religiosas e da cristofobia. E terceiro, porque elas não querem desagradar as pessoas. E eu fiquei me perguntando: já pensou se Elias tivesse deixado de proclamar a verdade para Israel, lá naquele monte, diante dos profetas de Baal? Já pensou se Elias não ousasse dizer para eles não ficar cocheando em dois pensamentos? Possivelmente aquela nação tinha deixado de existir há muito tempo. Eu fiquei me perguntando: já pensou se Elias não tivesse dito, proclamado para aquela viúva, para ela não ter medo e para ela ter esperança, porque segundo a palavra do Senhor, a farinha não ia acabar e nem o azeite ia secar da botija? Já pensou se ela não tivesse dito? Tinha morrido ela, o filho e Elias, de fome. Porque garanto uma coisa para você, meu irmão: Deus não altera a sua palavra porque nós desobedecemos. Se Elias não tivesse dito para aquela mulher que para ela ter esperança, ele tinha morrido de fome. Outro dia eu disse isso para uma pessoa, aconselhando a pessoa e argumentando. Eu falei: escuta aqui, minha amiga, você acha que Deus vai alterar o que Ele disse porque você não concorda? Será mesmo, pastor Roberto, que nós vamos ter que atualizar a palavra, ressignificar a Bíblia, porque as pessoas não se enquadram, não se amoldam a sua vida na palavra? Pastor Adeilton, será que nós vamos ter que mudar? Será que nós vamos ter que mudar nosso discurso do púlpito? Não, meus irmãos, nós temos que proclamar esperança. Nós precisamos proclamar esperança. Já pensou se os apóstolos tivessem retido a verdade que eles ouviram de Jesus? Já pensou se Paulo, Pedro, João, Tiago tivesse adulterado a palavra, tivesse dito outra coisa? Será que nós estávamos aqui hoje? Nós temos que proclamar o evangelho, meu irmão, com ousadia. Com ousadia. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 26 ao versículo de número 31, aos pastores de Éfeso. Veja o que ele diz no versículo 26: portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Proclame, meu querido irmão, proclame, pastor, proclame, líder, proclame, cristão, a verdade, a esperança. Proclame. Eu ainda, meu irmão, estou impactado com a revelação que eu, Nível e Wallace, ouvimos depois de uma reflexão que nós fizemos na semana retrasada. Nós estávamos estudando um texto bíblico em nosso culto doméstico. E eu fui lá e peguei aquela revelação da última trombeta. Muitos irmãos conhecem. E aí, num dado momento, algumas pessoas que tinham ficado e não subiram no arrebatamento da igreja, elas se reuniram na igreja
e começaram a acusar os seus pastores, dizendo: nós ficamos porque vocês não disseram para nós que ele viria tão rápido. Nós ficamos porque vocês não nos ensinaram que isso que fazíamos desagradávamos a Deus. E é verdade. Se não cuidarmos, se não atentarmos para a responsabilidade que Deus confiou a todos os crentes, muitos não vão subir no arrebatamento e terão dissabor de ouvir as pessoas acusá-los de não terem pregado a verdade e de não terem ensinado a palavra. Não retenha a Bíblia, meu irmão. Proclame esperança. Não retenha a palavra. Pregue hoje, pregue em tempo e fora de tempo. Anuncie o evangelho de esperança. Pregue o evangelho do Senhor nosso Deus. Pregue a palavra de esperança, meu irmão. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclame a esperança, meu querido irmão. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ordenou aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Pregai o meu evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 7, versículo de número 8, Lucas registrou o que Jesus disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, independentemente da crise, ou independentemente dos tempos determinados pela autoridade de Deus e não das nações. Preguem a palavra, porque vocês receberão poder do Espírito Santo quando descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e em todos os confins da terra. Pregar o evangelho, meu irmão, proclamar a palavra de Deus, anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas, anunciar e sermos testemunhas de Jesus e pregar o seu genuíno evangelho, toda vontade de Deus. Você quer vencer essa crise? Você quer passar por esse momento e superar esse tempo de incertezas? Proclame a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus, porque ao anunciar a palavra, o benefício retorna para você, para os seus parentes e para todos aqueles que te ouvirem. Meu querido irmão, pregar o evangelho, proclamar a palavra de Deus, não se intimidar, verdade. E por último, como é, pastor, que eu possa encontrar direção, esperança e segurança, deleite na palavra de Deus, descansando nas promessas da palavra de Deus. Descansar é confiança naquilo que Deus diz. Veja o que diz o versículo de número 15. Deixa eu voltar aqui, 1 Reis. Veja o que diz o versículo 15, versículo 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deixa eu ler de novo. Vou ler mais uma vez, porque eu estou dizendo para você
que para você superar esse tempo de incerteza e de crise, você precisa descansar no Senhor. E veja o que o texto diz: ela foi, a viúva foi, e ela fez conforme Elias falou. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para ela e para toda a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Eu fiquei hoje à tarde meditando nesse versículo, e eu fiquei imaginando aquela viúva levantando todo santo dia durante os 2 anos de crise em Sarepta e em todo Israel. Todo dia aquela viúva levantava, e uma certeza ela tinha: quando ela virava a vasilha de farinha, enchia o lugar onde ela amassava, ela pegava a botija de azeite, e lá tinha azeite. E aí veio o segundo dia. Eu não sei se ela duvidou, eu creio que não, porque Jesus disse que por causa da fé dessa viúva, Elias foi enviado a Sarepta e não às viúvas de Israel, porque ela tinha fé, porque ela teve fé. E todos os dias aquela mulher pegava vazia de farinha e enchia a amassadeira. Ela pegava a botija de azeite e lá tinha o azeite. E durante os 2 dias que não choveu, e durante os 2 anos de crise, Deus garantiu a farinha na vasilha e o azeite na botija, porque Elias e aquela mulher descansou na palavra do nosso Deus. Meu querido irmão, no início dessa pandemia, todos nós fomos colocados à prova. Nos primeiros dias, eu ouvi, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim: Washington, nós vamos falir, porque agora todas as igrejas estão fechadas. Como é que nós vamos recolher os nossos dízimos e ofertas? Nós vamos falir. E eu disse: não, nós não vamos falir. O dono dessa igreja é Jesus. O dono dessa igreja é Jesus. E eu falei: eu vou confiar no Senhor, eu vou descansar no Senhor. Meu coração tremeu, meu irmão, meu coração deu uma balançada, mas eu falei: não, eu vou confiar no Senhor. É Deus quem é o dono dessa obra, é Deus quem nos sustenta. Deixa eu dizer uma coisa para você: em nenhum outro período da minha vida eu fui tão espiritualmente e financeiramente abençoado como nesse tempo. Os companheiros sabem muito bem disso. Semana passada, um companheiro nosso foi com muito júbilo no coração me levar para ver a sua casa, que já está em fase de acabamento. E quando eu cheguei e olhei aquela casa enorme, com laje batida, cimento grosso, fui lá no fundo e vi o tamanho do lote que o cidadão ainda conseguiu para completar. Falei: rapaz, Deus verdadeiramente nos abençoou. Até dinheiro ele ficou com vontade de me dar. Eu falei: não, eu também tenho um bocado. Glória a Deus, graças a Deus. Porque, meu querido irmão, porque a farinha da vasilha não acabou e o azeite da botija não parou de jorrar, porque nós descansamos na palavra, nas promessas do nosso grande e
é eterno, Deus. Descanse no cuidado do Senhor, meu irmão. Confia no seu Deus, confia em Deus, confia em Deus. Descanse no Senhor. A farinha da vasilha não vai acabar, o azeite da botija não vai secar, porque quem nos garante isso é o Senhor, nosso grande Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual dos pontos citados aqui merecem atenção especial em sua vida. Eu não sei se você obedece, mas não proclama a palavra. Talvez o seu problema é que você proclama, mas não obedece. Você até fala de Jesus, mas não faz o que Jesus fala. Ou talvez o seu problema é que você não consegue descansar no Senhor. Seu coração está agitado. Eu queria te convidar a se colocar de pé e orar a Deus sobre isso nesse momento. Dizer para o Senhor com muita clareza. Dizer ao Senhor sem nenhum tipo de constrangimento. Falar: Senhor, eu gostaria muito de obedecer a Tua palavra, mas eu não estou conseguindo. Eu quero muito proclamar a Tua palavra. Eu sei que eu preciso anunciar a esperança, mas eu tenho receio de pregar o Teu evangelho. Diga ao seu Deus, meu irmão, que a sua dificuldade é que você não está conseguindo descansar no Senhor. Converse com Deus sobre isso agora. Não saia daqui nessa noite sem colocar esses pontos diante do Senhor. Fale com Deus. Diga ao seu Deus: